O Joseph, ele descreve em detalhe minucioso o sítio a Jerusalém, incluindo os horrores da fome provocada pelos bloqueios romanos, na qual diz: crianças arrancavam da boca dos pais os pedaços que eles comiam, e o que era ainda mais lamentável, o mesmo faziam as mães com os filhos pequenos. Até os velhos e crianças eram torturados por roubarem alimentos. Enfim, não conseguindo o exército judeu existir mais, os soldados romanos entraram na cidade e invadiram o grande templo. Tito e o seu estado-maior, ao que parece, movidos pela curiosidade, penetraram no santuário, no cômodo sagrado onde era conservada a Arca da Aliança, mas seus soldados saquearam o tesouro, apossando-se do mobiliário de ouro, de valor inestimável, das trombetas de ouro e do maciço candelabro de 7 braços. Em seguida, atearam fogo ao templo e ficaram observando enquanto o prédio ardia. Mais tarde, naquela noite, comemoravam a vitória de Tito e, em triunfo, profanaram o terreno do templo, fazendo ali sacrifícios a seus próprios deuses. Tendo esmagado os exércitos judeus, os romanos estupraram, roubaram e massacraram milhares de habitantes de Jerusalém e deixaram a cidade em ruínas. José, escrevendo 10 ou 15 anos depois em sua vila romana, onde desfrutava a aposentadoria, alimentavam sem dúvida a esperança não só de expressar sua angústia, mas também de justificar por ter colaborado com os que haviam destruído Jerusalém, quando ele escreveu em suas memórias: ó mais feliz das cidades, quão grande sofrimento tiveste às mãos dos romanos, quando eles chegaram para te purificar de teu ódio interior. Quaisquer que tenham sido os motivos de Joséfo, suas palavras transmitem uma expressão bem nítida das facções que dividiam Jerusalém, bem como da devastação horripilante sofrida pelos seus moradores. O que torna esses fatos importantes para nossos objetivos aqui é que o primeiro evangelho cristão foi provavelmente escrito no último ano da guerra ou no seguinte, onde se por quem, não sabemos. O trabalho é anônimo, embora a tradição o atribua a Marcos, um colega mais moço do apóstolo Pedro. O que sabemos é que o autor do evangelho de Marcos estava bem consciente da guerra e que tomou partido nos conflitos que ele provocou, tanto entre grupos judaicos quanto entre judeus e romanos. Marcos, afinal de contas, escrevia sobre o mesmo judeu carismático, Jesus de Nazaré, que 35 anos antes fora executado por Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, ao que tudo indica que a acusação de sedição contra Roma foi a sua acusação. No que os seus seguidores alegaram mais tarde saber sobre ele, as acusações e a crucificação são os acontecimentos principais sobre os quais concordam adeptos e inimigos de Jesus. Nenhum dos relatos remanescentes sobre Jesus é contemporâneo dele, embora muitas pessoas tenham contado e recontado histórias sobre sua vida e reproduzido seus ensinamentos e parábolas. Dezenas, talvez mesmo centenas de textos foram escritos sobre Cristo, incluindo os que ficaram escondidos por muito tempo e foram descobertos entre os chamados evangelhos secretos encontrados em Nag Hammadi, no Alto Egito, em 1945. Mas dentre esses numerosos relatos, apenas 4 evangelhos foram incluídos no Novo Testamento. A grande maioria dos que falavam e escreveram sobre Jesus assim percebeu como seus dedicados administradores ou mesmo como seus adoradores. Outros, porém, incluindo o próprio Joséfo, bem como Tácito, o senador romano, que escreveu em 115 d.C., mencionam com hostilidade e desprezo Jesus e seus seguidores. Ainda assim, quase todos eles, defensores e adversários por igual, colocaram Jesus de Nazaré e o movimento que ele iniciou no contexto de problemas recentes da Judéia. Segundo Marcos, Jesus protestou ao ser preso como um salteador. O autor do Evangelho de Lucas, cerca de 10 ou 20 anos mais tarde, diz que Jesus foi acusado, tal como os crucificados com ele, como salteadores. O termo grego lestes, literalmente traduzido como salteador ou bandido, era em princípios do século I
de uso abrangente para descrever o indesejável, o criador de casos ou criminoso. José, contudo, escrevendo após a guerra judaica contra Roma, utiliza com mais frequência o termo para caracterizar os judeus que incitaram ou participaram de atividades anti-romana ou da guerra contra Roma. Concordo com diversos estudiosos em que é improvável que Jesus tenha sido revolucionário, embora todos os 4 evangelhos afirmem que os líderes judeus que o levaram perante Pilatos acusaram-no de alegar ser o rei dos judeus. Marcos comenta que os soldados de Pilatos escarneceram de Jesus e o maltrataram como pretenso rei dos judeus. A mesma acusação foi gravada no alto da cruz, como aviso a todos de que Roma despacharia da mesma maneira quem quer que fosse condenado por insurreição. As narrativas que conhecemos, como os evangelhos do Novo Testamento, foram escritas por seguidores de Jesus que viveram durante a guerra e que sabiam que muitos dos seus compatriotas judeus os consideravam como uma minoria suspeita. Deram suas próprias versões nos eventos que precederam, na esperança de convencer outras pessoas de sua interpretação. Não podemos compreender de todos os evangelhos do Novo Testamento até reconhecermos que são, neste sentido, literatura de guerra, conforme notado antes. O evangelho que atribuímos a Marcos, embora não se saiba, do ponto de vista histórico, quem são os autores desses evangelhos, uso aqui as autorias tradicionais. Foi escrito durante a própria guerra, talvez durante uma trégua no sítio de Jerusalém, ou logo após a sua derrota, no ano 70 d.C. Mateus e Lucas escreveram cerca de 10 ou 20 anos depois, ambos usando Marcos como referência, acrescentando a narrativa a outros ensinamentos da história. Muitos estudiosos acreditam que João redigiu seu evangelho talvez em Alexandria, cerca de uma geração após a guerra, ou seja, 90 ou 95 d.C. Só um dos discípulos de Jesus, cujo escrito foram mais tarde incorporados ao Novo Testamento, Paulo de Tarso, escreveu antes da guerra e não poderia, claro, dizer coisa alguma sobre Jesus em relação à luta. Paulo pouco acrescenta que diga respeito à biografia de Cristo, repetindo apenas alguns ensinamentos do Senhor. O que fascinava Paulo na morte de Jesus não era a crucificação como fato concreto, mas o que considerava como sua profunda significação religiosa. Isso é, diz ele, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que sua morte se tornou um sacrifício de expiação, o qual acreditava transformou o relacionamento entre Deus e Israel e toda a raça humana. Se conhecia as acusações feitas a Jesus, que ele foi um dos muitos galileus que Joséfo lembra como criadores de casos, por fomentarem a rebelião contra Roma, Paulo, ao que parece, considerava-as tão transparentemente falsas ou irrelevantes que sequer mereciam desmenti-la. Paulo morreu em 64 ou 65 d.C., em Roma mesmo, executado como Jesus, por ordem de magistrados romanos. Os acontecimentos catastróficos de 66 e 70 d.C. mudaram para sempre o mundo em que os judeus viviam, não só em Jerusalém, onde escombros calcinados substituíam o templo esplêndido, mas também em todo o mundo conhecido. Mesmo aqueles entre eles que nunca haviam estado em Jerusalém sabiam que o centro do seu mundo fora destroçado. As penúrias e humilhações da derrota exacerbaram dissensões antigas entre as comunidades judaicas dispersas, algumas das quais haviam sobrevivido em volta do Mediterrâneo Oriental por até 200 anos. Desde o tempo em que os exércitos do líder judeu Judas Macabeus expulsaram as dinastias sírias instaladas por Alexandre o Grande e restauraram o Estado judeu. Em 65 e 70 d.C., essas divergências eram mais óbvias entre os que haviam defendido a guerra contra Roma e o partido sacerdotal, que trabalhavam para manter uma frágil paz. No rescaldo da guerra contra Roma, as relações de poder entre os vários grupos dentro das comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, de Alexandria, Antioquia e Roma, mudaram para enfrentar a nova situação. Em Jerusalém, no momento em que o templo não mais existia, em que milhares haviam sido mortos ou fugido,
A classe sacerdotal perdeu grande parte da sua influência, enquanto outros partidos começaram a lutar por posição.